Estamos ao vivo. Já já vamos ter mais uma conversa com o deputado federal da Bahia, João Carlos Bacelar, do Podemos, lá da Bahia. Ele também já foi secretário. E aí, Gi, tudo bem? Estou aqui dando os toques iniciais. Mandar um beijo para todo mundo aí, pro Pedro, pro William, pro Giovanni, pra Nath, pro Maurão. Galera que tá entrando já já. Aí, ó, o homem já tá presente aqui. Vou botar ele aqui pra dentro pra gente começar a nossa conversa aqui. Tá só aguardando aqui. Vamos dar os nossos toques iniciais da nossa conversa com o nosso querido amigo. Alô? Olá, Guilherme. Boa noite. Tudo bem? Como vai? Tudo bem, e você? Tranquilo. Como é que está a temperatura aí em Araguaquara? Rapaz, aqui em Araraquara tá fresquinho, não tá nem muito quente, nem muito frio. Deu uma esquentadinha hoje. E aí na Bahia, como estão as coisas? Olha, o mês de julho é o início do mês de julho na Bahia é um início de mês com chuvas, uma temperatura agradável. Deve estar fazendo agora aqui 24 graus, não é? Então, para a gente é quase que frio, quase que frio. Rapaz, quando eu estive na Bahia aí em janeiro do ano passado, acho que foi o calor mais brabo que eu peguei na vida, cara. Devia estar uns 75 graus na sombra aí em Salvador. É porque você, então, não foi ainda a Teresina, não foi a Cuiabá e nem foi no Rio de Janeiro no verão. Porque nós, né, a nossa temperatura é úmida, não é? Então, isso melhora muito, muito. E também, como não é, a gente entra, como se fosse uma península, de um lado o Oceano Atlântico, do outro a Baía de Todos os Santos, a cidade é bem ventilada. Rapaz, eu acho que pior que aí, deixa eu ver, só em Sobral, lá no Ceará. Lá foi brabo o calor que eu peguei. Lá, rapaz, ô terra quente. Mas deixa eu aproveitar e já agradecer ao meu irmão, o Pedro, que está aí nos assistindo, deputado. Ó, Pedro! Pedro é um jovem de futuro promissor, um excelente jornalista, geógrafo e uma grande figura. Gosto muito de Pedro. Não é? Tenho, assim, não é? Apesar de nos conhecermos há pouco tempo, mas admiro e gosto muito de Pedro. Então, mandar um beijo pro Pedro aí, que ajudou a fazer essa conversa acontecer. E queria aproveitar para a galera que está entrando aqui pelo meu Instagram apresentar o nosso convidado. Esse aqui é o nosso queridíssimo. Não me apresente errado. Não me apresente errado. Olha, meu nome de batismo é João Carlos Bacelar. Mas tem um homônimo. Eu tenho um homônimo na Câmara, não é um deputado federal aqui da Bahia, que tem o mesmo nome meu. Então, para evitar, e não evita, para diminuir, e diminui muito pouco, a confusão existente, João Carlos Bacelar é ele, e eu fiquei com apenas Bacelar. Então pronto aí, ó, tá resolvido. O nosso querido deputado Bacelar está conversando com a gente hoje aqui. Ele já foi vereador, já foi secretário de Educação e Cultura de Salvador, e hoje ele está no seu segundo mandato como deputado federal, e é um dos caras que tem mais defendido a educação brasileira na Câmara e no Congresso Nacional. E eu fico muito, muito honrado de poder ter essa conversa aqui com esse guerreiro da educação com a gente aqui no nosso querido programa. Ô, Bacelar, eu queria começar perguntando para você, que é o seguinte: você está aí no olho do furacão da comissão especial do Fundeb, né? Fundeb que agora vai vencer, né? Vai expirar o Fundeb agora dia 31 de dezembro, se não for votado esse ano. E aí eu queria perguntar para você o seguinte: qual a importância que o Fundeb tem na educação brasileira, meu querido? Guilherme, se você me permitir, eu queria começar conversando, e nós vamos chegar no Fundeb,
mas conversando em geral sobre educação no Brasil. Por favor. A educação, não é, é um instrumento fundamental para a construção de um desenvolvimento economicamente justo e sustentável. A educação é um instrumento para a ascensão social. A educação é fundamental para tudo num país. Mas a educação configura o projeto político de uma nação. A educação configura o projeto político de uma sociedade. E qual é o projeto político na história desse país, no início da colonização desse país? É um projeto político excludente, é um projeto político que beneficia uma minoria, é um projeto político concentrador de riqueza, é um projeto político perverso. Quem começou a educação no Brasil foram os jesuítas. As primeiras escolas no Brasil eram escolas da Companhia de Jesus. E como é que essas escolas funcionavam? Até a expulsão da Companhia de Jesus do Brasil, no século XVIII, o Estado não tinha escolas no Brasil. O Estado que eu digo, a coroa portuguesa, não tinha escolas no Brasil. Quem tinha escolas no Brasil eram os jesuítas. Dois tipos de escola. Uma de instrução primária, destinada aos filhos de colonos e aos indígenas. Era a ensinar a ler para que eles pudessem catequizar. Não é catequizar na fé católica. Então, olha bem, esse país começou permitindo que apenas brancos, ricos e indígenas tivessem acesso à educação. Isso na instrução primária, e eles tinham também o que eles chamavam de educação média, que eram umas escolas que formavam mestre em artes, artes profissionalizantes, arte de sapateiro, arte de escrivão. E também, não é, eles davam essa formação profissional e também bacharel em letras. Então, formavam os bacharéis em letras, apenas para filhos de brancos ricos. Então, a instrução primária, só quem tinha acesso eram brancos e indígenas. A educação média, só quem tinha acesso eram os brancos ricos. Em 1758, o Marquês de Pombal briga com os jesuítas e expulsa os jesuítas do Brasil. Então, pela primeira vez, já no século XVIII, na segunda metade, já no final do século XVIII, o Estado começa a ter escolas no Brasil. Era uma espécie, eles chamavam escolas régias, escolas reais. Quem tinha acesso a essa escola? O branco. E não estava na lei, mas o branco rico. Por quê? Porque tinha o problema do deslocamento para chegar na escola. A coroa levava 6, 7 meses, 8 meses para pagar um professor, então precisava que o pai do aluno pagasse. E daí, gente? Somente na primeira Constituição da República desaparece a proibição de negros estudarem. Por quê? Porque da colônia ao império, se negro estudasse, ia preso. Era proibido qualquer escravo frequentar uma escola. E os escravos libertos, os negros libertos, tinham acesso a uma instrução primária ou uma instrução comunitária muito escondida e muito restrita. Somente em 1988, esse país, isto é, há 40 anos atrás, este país considerou a educação um dever do Estado. Guilherme, isso era para ser um mantra. Era para todo dia de manhã, quando a gente acordasse, teria que dizer: gente,
os negros brasileiros só tiveram acesso, só tiveram direito ao acesso à educação em 1988. Guilherme, e o ensino médio? Somente em 2016. Só tem 4 anos que esse país considera o ensino médio um direito de todos os brasileiros. E como é que vocês querem educação num país desse? Como é que vocês querem exigir que um país desse, que fez isso, dê uma educação pública de qualidade? Então, nossa conversa de hoje, por hoje, começa assim, dizendo que educação nesse país não é prioridade. E aí, principalmente agora, essa onda neoliberal, esse povo de fundações ligadas a bancos e a grandes empresas. Essa turma começou a dizer que o Brasil gasta muito em educação. O energúmeno, me desculpe, do presidente da República, me desculpe o termo, que nós temos que ter um respeito institucional, mas ele não entende de nada, não conhece nada, não sabe de nada, dizer que o brasileiro aprende mal. Aprende, seu capitão, porque nós nunca deixamos eles irem para a escola. Mas, bem, dizem que o Brasil gasta muito e mal. Mentira. Gostam aqui, tudo a gente é comparado com a OCDE, com os países ricos, não é? E os bolsonaristas gostam muito disso. Tudo é OCDE, OCDE, OCDE. O Brasil gasta por aluno na educação básica, isto é, a educação que vai do infantil até ao ensino médio, gasta por ano, na escola pública, $3.800. $3.800. Sabe quanto é na OCDE? $9.300. Quase 3 vezes mais do que o Brasil gasta. Então, o Brasil gasta pouco. O piso salarial dos professores, um professor no Brasil ganha, por ano, em média, na escola pública, ganha, em média, $14.700 por ano. Na OCDE, 34 mil. 2,5 vezes mais. Mas aí eles mudam, não é? Eles mudam o discurso. Não é? Não, mas vocês também não aprendem. Não aprendem. Mentira, mentira. Esse país fez uma revolução na educação nos últimos 25 anos. Graças à política de fundos, graças ao Fundef e ao Fundeb, que nós vamos falar daqui a pouco. Gente, nós conseguimos botar 45 milhões de crianças e jovens na escola. Não tem um país do mundo que tenha esse exemplo. Um país do mundo que, em 25 anos, tenha colocado 45 milhões de jovens e de crianças na escola. Praticamente universalizamos o ensino fundamental, 96%, 97%. Aumentamos muito as creches, aumentamos muito, muito, muito a pré-escola. E com resultados positivos. Por exemplo, se a gente pega os últimos 10 anos, o brasileiro em proficiência em matemática teve um aumento de 24%. Nos últimos 10 anos, em português, teve um aumento de 23%. Os Estados Unidos, em matemática, 2,75%. Em inglês, 2,52%. Enquanto o Brasil cresce de 10 em 10 anos, 24%, os Estados Unidos crescem 2% em proficiência. Gostam muito também de dar o exemplo do Chile. Brasil cresceu em português 24,8%. Em matemática, 23,4%. O Chile
O Chile, em matemática, nos últimos 10 anos, cresceu 5,6%. Em espanhol, 4,7%. Então, ficam muito atrás. Isso graças aos dedicados professores que nós temos na rede pública, porque o governo não prioriza a educação. E olha, anos de estudo. Em 1996, um jovem de 22 anos de idade no Brasil tinha, em média, 6,8 anos de estudo. Em 2019, isso já subiu para 10,2. 10 anos,2. Então, gente, precisamos avançar muito na educação, mas muito mesmo, muito. Precisamos colocar a educação como prioridade. Mas temos que reconhecer que, graças aos esforços da sociedade brasileira, graças aos esforços do movimento negro unificado, que foi para as ruas da década de 70, final da década de 70 para cá, exigindo educação para o povo preto. Então, graças a isso, avançamos. É isso, Guilherme? Pelo amor de Deus, isso que é começar uma live, meu povo. Rapaz, efetivamente o que você colocou, eu acho, sim, assina embaixo, e tem uma questão até que eu queria levantar, que é o seguinte, né? Então, basicamente, todo mundo que faz política fala por aí que educação tem que ser prioridade e tal. Aqui no meu estado, aqui em São Paulo, todo governador fala lá que, pô, a educação estadual tem que ser prioridade. Mas o fato é que na hora do vamos ver, verba tiram verba, quer fechar a escola, fechar a sala de aula, não aumenta o salário do professor e tal. E no meio de tudo isso tem, como você falou, que eu acho que é um ponto central, que é o financiamento da educação, né? Eu acho que tem um ponto muito sensível no meio de tudo isso, que é o financiamento da educação. Eu queria ver com você, né, saber a tua opinião enquanto, enfim, um deputado que tem colocado isso no centro da tua agenda política, que é a educação e seu financiamento. Quão importante é a gente conseguir investir mais em educação, né? Você falou por números aí que o CAC, né, o custo aluno e qualidade, é 3 vezes maior na OCDE do que no Brasil, né? Então, qual a importância do dinheiro, né, do financiamento chegar lá na ponta, na escola, na prefeitura, na Secretaria Municipal de Educação, para a gente conseguir reverter esse quadro tão atrasado da educação brasileira? Olha, a literatura internacional não nos diz qual o investimento máximo e o retorno disso. Não tem estudos nesse sentido. Mas já há duas conclusões que são praticamente consenso na área educacional. A primeira diz que com menos de $5.000 você não consegue fazer educação pública de qualidade. Olha, nós estamos com 3.800. A literatura internacional diz que é necessário $5.000. E essa mesma literatura diz que a cada $1.000, no limite de $8.000, a cada $1.000, no limite de $8.000, você aumenta 10 pontos percentuais no PISA. Então, à medida, 5.000, você cresceu 1.000, você cresce 10. 6.000, você cresce 20. $7.000, você cresce. E o limite seria $8.000, valores que nós estamos muito distantes no Brasil. Mas você, né, quando você me chamou, é que nós começamos a conversar abertamente, quando você me perguntou sobre o Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. O Fundeb e o Fundef, os dois juntos, formam uma política exitosa na educação durante 24 anos. É bom chamar a atenção, ele faz agora 120 anos, se estivesse vivo.
os dois maiores educadores desse país são nordestinos. Um é meu conterrâneo, Anísio Teixeira, e outro Ele é faz aniversário no dia 12, né? que é Paulo Freire. Então, em 1932, um baiano, autor do manifesto, não é, dos pioneiros por uma escola nova, já dizia que o Brasil precisava de ter um fundo para a educação, para financiar os projetos. Isso Anísio falou em 1932. Somente em 1996, pela primeira vez, o Brasil constituiu um fundo para financiar a educação. Fundef, Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Para você que não convive diariamente com a educação formal, ensino fundamental é o que vai do primeiro ano ao nono ano. Esse é o ensino fundamental. Então, esse fundo veio para financiar essa etapa. O sucesso foi tão grande que, em 2006, o presidente da República cria o Fundeb, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Profissional da Educação. O Fundeb, na verdade, são 27 fundos, não é um fundo só, são 27 fundos. Cada estado e o Distrito Federal tem o seu fundo. E a União complementa os recursos desse fundo. O Fundeb é a primeira característica. O Fundeb é o assunto mais importante da educação brasileira no momento. Por quê? Sim. Pelo volume de recursos que ele dispõe, o Fundeb, em 2019, movimentou 150 bilhões de reais. 150 bilhões de reais. O Fundeb financiou 60% da educação básica no Brasil. A educação básica é aquela que vai da creche ao ensino médio. E financiou 40% de todo o valor da educação brasileira. Então, este fundo, que tem vigência até 31 de dezembro de 2020, é o principal instrumento de financiamento da educação no Brasil. Qual é a primeira função do Fundeb? Equalizar as diferenças e desigualdades. O Brasil é um país muito desigual. E a educação brasileira também reflete essa desigualdade. Eu acho até que ela turbina essa desigualdade. Se não existisse o Fundeb, nós teríamos no Brasil municípios cuja receita, municípios no interior da Bahia, por exemplo, cuja receita só permitiria que eles gastassem R$ 200 por aluno ano. Imagine, R$ 200 por aluno ano. Já outros estados, salvo engano o nome desse município, ou outros municípios, é Pinto Bandeira, no Rio Grande do Sul. Pinto Bandeira, no Rio Grande do Sul, teria capacidade de desembolsar R$ 20.000 por aluno ano. Imagine, uma diferença de 10.000%. Uma diferença pornográfica. Não é? Então, o brasileirinho lá do interior de Xorroxó, o governo só ia gastar com ele R$ 200 por ano. Já o de Pinto Bandeira, no Rio Grande do Sul, teria R$ 20.000. Isso aprofundaria as desigualdades. O Fundeb, aí, o que é que o Fundeb diz? O Fundeb fixa um valor mínimo por aluno. Ninguém pode gastar no Brasil menos do que aquele piso. E o que é que ocorre com Xorroxó, que só tem 200 e o mínimo é 3.000? O governo federal vai e complementa essa diferença. Então, vocês imaginem a função redistributiva que
que esse Fundeb tem. Não é? Foi ele quem garantiu as melhorias salariais dos professores, mesmo pequena, mas o que ocorreu aí foi o Fundeb quem veio e fez. Então, ele é um instrumento de justiça, ele é um instrumento de combate às desigualdades educacionais. E ele não é do governo federal. O governo federal, inclusive, destina muito pouco recurso para ele. Eu falei aqui que em 2019 isso foi 150 bilhões, o governo federal entrou apenas com 10%. Em 2019, o governo federal aplicou 14 bilhões e 900 milhões, 15 bilhões na educação média. Então, sem o Fundeb, nós destruiríamos diversas redes de ensino do Brasil que não teriam condições de caminhar. Então, é para esse importante fundo, que termina dia 31 de dezembro de 2020, que nós, há 3 anos, estamos discutindo no Brasil todo, com todo mundo, em todos os lugares, com todos os segmentos da sociedade, a construção desse novo Fundeb, que deverá ser permanente. Então, nós vamos sair dessa loucura de 10 em 10 anos, tá com medo de que o fundo acabe, de que venha um governo maluco e acabe o Fundeb. Não é? Você veja, o governo Jair Bolsonaro deu as costas ao Fundeb. Se não fosse a Câmara e o Senado, e aí é uma coisa positiva no Brasil, o Poder Legislativo tendo responsabilidade, o Poder Legislativo colocando os assuntos do país em primeiro lugar, isso é muito importante, porque o governo Bolsonaro não deu atenção. Então, a proposta, que é uma proposta escrita e relatada pela deputada federal, professora Dorinha, ela torna essa proposta, torna o Fundeb permanente. Então, a gente já sabe que vamos ter fundo pela vida toda. Ela aumenta a complementação da União, porque hoje a complementação da União, sendo de 10% do Fundeb, ela só atinge 9 estados. 7 estados do Nordeste e 2 estados do Norte. Aí, aumentando a complementação, nós vamos atender quase todos os estados do Brasil, com exceção do Distrito Federal. Então, a gente dobra a complementação da União, sai de 10%, vai para 20%. Isso implica nesses 6 anos, não é? Porque a complementação da União, tendo em vista a situação fiscal do país, tendo em vista a pandemia, tendo em vista que sempre encontram dinheiro para tudo, menos para a educação. Esse aumento, esse dobrar o percentual da complementação da União, nós estamos propondo que isso se dê em 6 anos, de forma escalonada, saindo de 2,5% até chegar aos 10% para complementar e a União colaborar e contribuir com 20%, o que nesses 6 anos vai dar aí algo em torno de 72 bilhões de reais. O deputado, só antes de fazer essa pergunta, queria mandar um abraço para algumas pessoas que estão nos assistindo. Queria mandar um abraço para a Mirlene e para o Leandro de São Carlos. Queria mandar um abraço para o nosso querido Leonel Brizola, vereador do Rio de Janeiro. Um abraço para o Daniel Cara, que está nos assistindo. Para a professora Marsilvânia, que também é deputada federal pelo PCdoB do Amapá. E aí falar para o pessoal, quem quiser mandar pergunta, está aberta a caixa de comentários aqui embaixo. Faz aí que o Bacelar está disposto a responder a questão do pessoal que está nos assistindo. Mas, o companheiro, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, deputado. Que a questão é a seguinte, foi o que você levantou, né? A questão fiscal no Brasil, ela não é fácil, ela não é simples, né? Então a gente tem uma série de complicações.
com a pandemia, todo esse processo que a gente está vivendo, uma crise política, econômica, sanitária e também fiscal é muito forte, né? Uma vez que grande parte da arrecadação dos impostos é sobre circulação de mercadoria e consumo, né? E a pandemia ela tem colocado problemas nisso, mas de qualquer maneira o governo federal tem dado jeito para pagar tudo, né? Paga publicidade, paga, enfim, cartão corporativo de todos os ministros, mas alega que tem um problema para aprovar o Fundeb. Eu queria saber se vai dar para aprovar o Fundeb esse ano, qual que é a tua previsão para o relatório, né, que está passando na Câmara, porque foi o que você falou, né? Então, a cada R$ 10 gastos na educação básica no Brasil, 6 são do Fundeb. Inclusive, aqui na minha cidade, em Araraquara, praticamente toda a folha de pagamentos dos professores é a partir do Fundeb. Sem o Fundeb, certamente a qualidade de educação da minha cidade aqui ia ser muito mais baixa. Então, eu queria saber de você, deputado. Vamos conseguir aprovar o novo Fundeb ou não? Ô, Guilherme, antes de falar isso, eu sou pré-candidato a prefeito de Salvador. Você, que eu não sei se é pré-candidato, está mandando abraço, eu também vou mandar os meus. Por favor, fica à vontade. É muito rápido para a gente mandar agora, mas eu estou aqui me lembrando, teve Léo, do município de Mata de São João, aqui na região metropolitana, o município onde a Praia do Forte está. Você está convidado para conhecer Praia do Forte. Se não conheceu, o vereador Altemir, de Santo Antônio de Jesus, passou aqui também. Um forte abraço. E um forte abraço para meu querido amigo Daniel Cara. Daniel é uma grande figura. Daniel lutou e luta pela aprovação desse novo Fundeb. Contribuiu em muito. Então, é sempre um prazer assim falar e não ter o Daniel como seguidor dessa live. Olha. Aliás, deputado, só te interrompendo, o Daniel vai estar com a gente, o Daniel vai fazer uma live com a gente no próximo domingo, no dia 12 de julho, que é aniversário do Anísio Teixeira, um dos maiores educadores da história do Brasil, baiano, um grande nacionalista, então ele vai estar aqui com a gente no próximo domingo. Quem quiser está convidado aí. Ele é apaixonado pelos ensinamentos de Anísio Teixeira. E tem uma amiga nossa em Brasília, Catarina, também, uma pesquisadora, não é, pedagoga, que vai estar também. E eu vou estar, eu vou lhe assistir no próximo domingo. Já vou anotar aqui para não perder. Mas, olha, você me chamou a atenção da situação fiscal do país, que era uma situação que eles a toda hora dizem que o país vai quebrar, mas tem R$ 1 trilhão eles pagaram de juros. 1 trilhão! Olha, Guilherme, eu fecho os olhos e é tanto dinheiro que eu não consigo imaginar o que seja 1 trilhão. O Brasil paga de juros. Aí a pandemia destruiu diversas conversas. Uma de que o Brasil não tinha dinheiro. A pandemia mostrou que nós temos dinheiro e que temos muito dinheiro. Esse ajuste fiscal desesperado, esse ajuste fiscal que sucateia o SUS, e o SUS não tem condição de atender a população portadora do vírus do Covid. Eles não têm dinheiro para a educação, mas tem dinheiro para evitar que os bancos quebrem. Eu não quero que o banco quebre. Eu não quero que o sistema financeiro brasileiro quebre. Mas eu quero que esse dinheiro, primeiro, seja destinado a quem precisa, na educação, na saúde, na geração de emprego, enfim. Pois bem, eu volto a dizer, o governo brasileiro tem dinheiro. Tem dinheiro, sim. Gasta mal. Eles, sim, que gastam mal. E há problemas seríssimos para a educação. A educação, em 2019, do ponto de vista
do ajuste fiscal que eles tanto falam. A educação perdeu em 2019 cerca de 28 a 29 bilhões de reais. Aí foi um incompetente do ex-ministro que não sabia nada de educação e não gastou o dinheiro. 28 bilhões. Esse ano, com a queda da atividade econômica, as receitas que compõem o Fundeb são receitas cíclicas, isto é, são receitas que, quando a economia cresce, fatura muito, quando a economia cai. Então, estudos da Fineduca, não é uma ONG que estuda o financiamento da educação brasileira, e também estudos da consultoria da Câmara dos Deputados, nos indicam, todos os dois estudos, que na melhor das hipóteses, nós vamos ter um prejuízo na área da educação de 7% do volume de recursos da educação. E, na pior hipótese, 22%, 21%. Então, é um volume de recursos muito grandes que a educação brasileira vai perder pós-pandemia. E olhe, a área que mais sofrerá pós-pandemia é a área educacional. Nós estamos prestes a que haja o chamado choque educacional no Brasil. Nós estamos colocando em risco a alfabetização de uma geração. As crianças de 6, 7, 8 anos no Brasil correm, nesse momento, uma grave possibilidade de não se alfabetizarem ou de se alfabetizarem tardiamente. Quando voltarmos da pandemia, como nossas escolas estarão? Eu vou falar primeiro fisicamente. Precisam estar aparelhadas para receber essa criança que volta numa nova situação. Primeiro, tem que lavar as mãos. 20% das escolas brasileiras não tem água. Você de classe média que está nos assistindo agora, cujo filho estuda numa escola particular, será que você sabe que 20% das escolas públicas no Brasil não tem água? E como quer que essa criança, quando voltar, lave as mãos, meu Deus? Só se descobrirem uma maneira de lavar a mão sem água. Não é? Não tem água, mas tem álcool gel. Imagine, se não tem água, vai ter álcool gel. Pois bem, essas escolas não vão poder ter aquelas turmas superlotadas com 40 alunos, 30 e tantos alunos. Vamos ter que pegar essa turma e dividir em 2 ou 3. Precisa de mais professor. Essa escola, não é, vai precisar de ter áreas de refeição, de ter áreas de esporte, onde as crianças não se encontrem. E o que aconteceu antes? A interrupção do processo de aprendizagem. A escola transmite conhecimento, mas a escola é muito mais do que isso. A escola é um ambiente de socialização, onde as crianças começam a aprender a viver em sociedade. A escola é um ambiente de disciplinamento para que a criança saiba se comportar na sociedade. Essas crianças estão sem esse ambiente. Não é? O filho do rico está tendo aula remota, que mesmo na escola particular é uma aula remota capenga. Não, desculpem, é uma aula remota meia gambiarra de energia elétrica. Mas lá está. Lá, de qualquer maneira, está tendo. Não é? O menino tem computador em casa, o menino tem celular com pacote de dados de alta velocidade, o pai e a mãe
são alfabetizados, geralmente têm curso superior, leem, a casa tem espaço para a criança estudar, tudo bem. Mesmo havendo perda para essa criança, ela está no ambiente educacional. Agora, imagine o filho do trabalhador. Primeiro, nem todos têm computador em casa. As pesquisas mostram que 40% dos alunos da rede pública não têm computador em casa. E aí? Quando tem, é um computador antigo. Ou o acesso dele à internet é via o aparelho móvel, é via o celular, que tem um pacote de dados bem limitado. É pré-pago, e tem um pacote de dados bem limitado. Que garoto, que garota vai pegar o seu pacote de dados, que é para namorar 5 minutos por dia, e botar para assistir uma aula, e no meio da aula ele vai cair? Então, a primeira questão, imagine como nós vamos receber essas crianças de volta, sem nenhum preparo para a vida educacional. Outra coisa, vai haver uma evasão muito grande. Aquela criança que não queria ir para a escola, aquele adolescente que foi já assim empurrado, o pai e a mãe fazendo promessas. Adeus! Nós não vamos, Guilherme, encontrar essas crianças mais nunca. Terceiro, vai aumentar o trabalho infantil. Caiu a renda do pai, caiu a renda da mãe. Essa criança foi para a rua vender chiclete, bala. Quarto, essa criança deixou de receber alimentação escolar. A merenda escolar talvez fosse a única refeição que essa criança teria direito. Não está recebendo. Então, vai voltar para a escola com sérias carências nutricionais. E a saúde psicológica, não é? O estresse pós-pandemia. E aí, para que numa noite de domingo eu não fique aqui parecendo um fantástico da Rede Globo, só falando de miséria, para fechar, essa criança foi submetida a altas doses de violência doméstica. O pai embriagado, a mãe drogada, os irmãos brigando, uma casa de 200 metros quadrados, de 20 metros quadrados, com 10, 15 pessoas. Então, gente, é isso que a educação no Brasil vai receber. E sem dinheiro. Porque tem dinheiro para tudo. E até hoje não conseguimos aprovar o plano emergencial para a educação. Por quê? Porque a educação não é prioridade no Brasil. E tem uma questão, Bacelar, que é o seguinte: tem tudo isso que você desenhou, esse cenário do que é o Brasil de verdade, que a pandemia veio para escancarar esse apartheid social que você desenhou muito bem, né? Então, por um lado, milhões de brasileiros na fila do auxílio emergencial, né? Então, o governo fazendo várias pressões para que o povo brasileiro não tenha acesso aos R$ 600, que é de direito, e, por outro lado, o Paulo Guedes lançando uma bolsa para salvar os banqueiros de 1,3 trilhões de reais, né? Então, existe aí bem claro qual é a prioridade do governo. E eu queria só sublinhar e aproveitar e saber a tua opinião, Bacelar, que é o seguinte: durante toda essa crise, o Brasil, há algumas semanas já, sem ministro da Educação, né? Então, porque estava o Weintraub, que, enfim, um ministro que eu acho que conseguiu postular aí o prêmio de pior ministro da história do MEC, né, da educação brasileira. E aí aquela passagem fantasma, né, do currículo fantasma do Decotelli, e hoje o secretário de Educação do Paraná negou, né? Parece que ele negou o convite do Bolsonaro para ser ministro.
Como que isso consegue aí ser uma orquestra? Consegue ser o... Como que é o nome disso, Voz da Consciência? O maestro dessa orquestra de horrores que é a educação no governo Bolsonaro. Como que você vê essa questão? Olha, o problema da orquestra é do diretor, não é do maestro. O problema da orquestra é o presidente da República. O ministro da Educação, eu não estou nem aí. Já estamos há 2 anos praticamente sem ministro da Educação. O que vier, quem é o presidente? Bolsonaro. Gente, em qualquer país do mundo, um país ficar 18 meses sem ministro da Educação, porque nós estamos há 18 meses sem ministro. Porque os 3 que passaram podem ser chamados de tudo, menos de ministro da Educação. E o presidente da República, que não valoriza a educação, o presidente da República, que tem uma visão errada da educação. Uhum. Então, qualquer um é melhor do que Weintraub. Disso eu não tenho a menor dúvida. Pelo menos nós vamos ter uma pessoa centrada, eu espero, uma pessoa que dialogue, uma pessoa que cuide. O Weintraub só queria destruir o que tinha na educação do Brasil. Então, esse é mais um sinal. E não é só educação. O da saúde, em plena pandemia, gente, não tem ministro da saúde. Eu tenho que fazer coro a um padre aí do interior de São Paulo essa semana, que no seu sermão disse que quem votou em Bolsonaro pecou, que é católico, e pecou pecado duro, não é? Porque realmente é a destruição de tudo que o país, a duras penas, de tudo que o país fez, mesmo com grandes falhas, mas ele está destruindo tudo. É isso que eu digo, gente, ele está destruindo a educação. Abram os olhos. Ou a gente... Ô, Guilherme, eu vou dar um exemplo aqui. O Brasil parece que tem 5.300 municípios. Então, nós temos 5.000 secretários de educação. Sim. Até hoje, ninguém recebeu uma orientação. Então, é a cabeça de cada secretário quem vai ditar o calendário. Você viu o caso do Enem? Não é uma prova fundamental para milhões de jovens brasileiros. A grande porta de entrada da universidade no Brasil. Ele queria que o Enem fosse realizado agora, em outubro ou novembro. Não é? Então, ou a sociedade brasileira, e aí, Guilherme, me perdoe, mas a sociedade brasileira precisa saber o que quer. Ou ela quer viver presa em casa, ou só pode ir a um shopping e olhe lá, com segurança, com grade, ou ela vai entrar num projeto de construção de um país desenvolvido justamente, não é, com crescimento para todos, com investimento em educação, em saúde, na qualidade de vida. E a educação é fundamental e ninguém diz nada. A sociedade brasileira assiste a tudo isso calada, calada. E eu volto a dizer, por quê? Porque a educação não é prioridade. Porque a educação mata aos poucos. A saúde não, mata imediatamente. Como os efeitos de uma falta de educação são distribuídos ao longo do tempo, ninguém dá prioridade emergencial que a educação precisaria ter e tem nos países que avançaram, e tem nos países que são desenvolvidos, e tem nos países onde a população interessa, a vida do povo interessa. Perfeito, Bacelar. Eu acho que é isso mesmo. Assim, você tocou numa questão do calendário, né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo foi levantada a possibilidade
de ter um quarto ano de ensino médio para compensar esse perdido, né? Então, cada universidade privada, falando do ensino superior, cada universidade privada está fazendo o que quer. Nas universidades públicas, a mesma coisa. Cada curso está decidindo quem tem aula, quem não tem aula. Tá uma bagunça tremenda, porque é isso, assim. O Weintraub ficou durante 3 meses aí, ó, tempo que ele ficou durante a pandemia, fazendo um grande cabo de guerra com a sociedade brasileira para bancar o Enem, que na prática era uma ferramenta para acabar com o isolamento social, né? Então, assim, é um negócio que é escandaloso, né? Escandaloso. Eles não prepararam o país para o momento, a educação. Se eu for falar da área da pandemia, aí é mais loucura ainda. Mas na área da educação, eles não tomaram nenhuma medida, não coordenaram nada, não deram orientação. Os secretários estaduais de educação, através do CONSED, e os municipais, através da Undime, é que se viram perdidos, viram o problema chegando na porta deles e aí arregaçaram as mangas para o trabalho. Mas o governo federal não ajudou em nada na coordenação. O governo federal não ajudou em nada orientando. Pelo contrário, desorientava e criava um clima de intranquilidade para a comunidade acadêmica e a comunidade educacional. Ô, deputado, a gente passou já de 50 minutos aqui. O Instagram é muito mal educado e nos derruba quando dá 1 hora, né? E aí ele não tá nem aí, ele derruba a gente e a prosa tá muito boa. Eu tinha mais umas 87 perguntas para te fazer, porque eu tô gostando muito de conversar com você. Aí você deu uma aula aqui de falta de educação pra gente, mas eu queria só para fechar, para não derrubar, estamos com 52 minutos, a última, tá? E aí tem que ser rapidinho, que senão ele vai nos derrubar. Já queria antes aqui agradecer muito você por ter topado conversar com a gente, agradecer a todo mundo que nos acompanhou. Já anunciar que agora na próxima quarta a gente vai estar com o senador Ângelo Coronel, também senador pela Bahia, e no próximo domingo vamos estar com o Daniel Cara aí. Na quarta vamos debater fake news e no domingo vai ser o dia do Anísio Teixeira, vamos debater mais um pouquinho de educação. Mas o que eu queria perguntar para você é o seguinte, Bacelar, efetivamente a gente vê que o governo ele tem feito todo um processo de levar as instituições até o seu limite, seja com as manifestações pedindo a ditadura, o fechamento do STF, o AI-5, e com muitas investidas contra a democracia, né? Eu queria saber, efetivamente, qual a importância da gente conseguir unir a sociedade brasileira para defender a democracia, no que a gente tem chamado de frente ampla. Qual a importância de a gente conseguir pavimentar e construir, botar para fora essa frente ampla em defesa da democracia? Olha, primeiro dizer da minha alegria de tantos baianos aí nessa semana que se inicia, porque Daniel é baiano também de coração, torcedor do Bahia, o grande time brasileiro, não é? O Sport Clube Bahia, bicampeão brasileiro. Não é? Então, eu fico muito alegre com tanto baiano passando aí, Guilherme. E agradecer a todos vocês que nos seguiram. Alguém perguntou aqui agora, por isso eu vou responder, se essa visão é minha, se essa visão na Câmara, se a Câmara segue minha visão ou a de Bolsonaro, vocês não tenham dúvida que a de Bolsonaro não é a minha visão. Educação na Câmara é um grupo pequeno, infelizmente, que se interessa. Não, deputado, eu acho que ele está perguntando se essa posição que você colocou é predominante na Câmara ou a visão do Bolsonaro que predomina lá na Câmara dos Deputados. É isso que eu estou dizendo. Que predomina é a visão de Bolsonaro, não é a minha. É um grupo pequeno de deputados que colocam a educação em primeiro lugar. Mas, olha, agradecendo, poxa, Guilherme, foi legal, passou rápido. Você atingiu aqui vários municípios. Estou mandando aqui um abraço para Paulo Afonso, na Bahia. Também passou aí Remanso. Enfim, foi legal também, os baianos acompanharam. E dizer que todas as vezes que o país tem um grande inimigo, todas as vezes que um país tem um grande problema, as diferenças político-partidárias baixam e a necessidade de uma frente ampla para enfrentar o mal maior se faz necessária. Eu preferia
que o país não precisasse mais de frentes amplas. Não é porque, de alguma maneira, a frente ampla é um retrocesso um pouco nas questões ideológicas e nas questões de visão da sociedade. Mas, no momento, é uma exigência. Nós precisamos derrotar Bolsonaro. E só derrotaremos Bolsonaro unidos. Quem for a favor da democracia, quem for a favor de uma construção de uma sociedade sem racismo, sem homotransfobia, sem misoginia, com chances para que todos cresçam, nós precisamos enfrentar o grande mal do Brasil, que se chama Jair Messias Bolsonaro. Boa noite, muito obrigado. Tenham um sono tranquilo e um forte abraço a meu grande amigo Pedro. Pedro, estamos juntos. Guilherme, obrigado. Dou as suas ordens. Deputado, muito obrigado, viu? Fica com Deus. Um abraço para todo mundo aí. É isso. Vamos junto pela educação, defender o Brasil, derrotar o Bolsonaro e aprovar o Fundeb. Obrigado, deputado. Um abraço, viu, querido?